Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre a velocidade de uma onda. Mas para entender a velocidade de uma onda, precisamos entender primeiro o que é período e frequência. Então vamos lá. Vamos supor que você está num cavalo em uma corrida, lá no hipódromo, né? E vamos supor aí que você consegue completar uma volta nesse hipódromo em 6 minutos, por exemplo. Então, 6 minutos é o tempo que o seu cavalo, né? O tempo que o seu cavalo gastou para dar uma volta completa. O tempo para completar um ciclo, no caso é uma volta, é chamado de período. Então, o período desse cavalo na corrida foi de 6 minutos. Tempo gasto para completar um ciclo. Tranquilo? Bom, no nosso caso aqui, né, em termos de ondas, um ciclo é uma onda completa. Então, o tempo gasto para completar uma onda é chamado de período. Tranquilo até aí? Beleza, então vamos em frente. Bom, se o cavalo gastou 6 minutos para completar uma volta, então, em uma hora, ele vai completar quantas voltas? 10 voltas, não é? Se uma volta gastou 6 minutos, então 10 voltas vai gastar 60 minutos, que é uma hora. Então, em uma hora, ele irá completar 10 voltas. Então eu posso dizer que ele completa 10 voltas por hora. Isso é a frequência. A frequência é quantos ciclos vai ser completado em uma unidade de tempo. Em uma hora, em um minuto, em um segundo, em um dia, em um ano, enfim. Quantos ciclos serão completados em uma unidade de tempo? No nosso caso aqui, falando de ondas, né? Então vai ser quantas ondas vão completar em um segundo, ou quantas ondas vão completar em um minuto, quantas ondas vão completar em uma hora, e assim sucessivamente. Então, período é o tempo gasto para completar um ciclo, e a frequência é o número de ciclos que vão ser completados em uma unidade de tempo. Bom, formulazinha tranquila, ó. A frequência é o inverso do período, ou seja, a frequência é igual a 1 sobre período. O período é representado por T maiúsculo, né? E o período é o inverso da frequência, ou seja, um é o inverso do outro. É só pegar um dividir pela frequência, eu acho o período. Pegar 1 dividido pelo período, eu acho a frequência. Agora um detalhe importante, ó. O período é um tempo. É uma unidade de tempo, só que é o tempo para completar uma onda. Então, ele é medido em segundos, medido em minutos, medido em hora. No sistema internacional é segundos, né? E a frequência? A frequência, se o período estiver em segundos, a frequência tem que estar em hertz. Hertz significa ciclos por segundo, tá? Se o período estiver em minutos, a frequência vai estar em RPM, rotações por minuto, tá? Então, período em minuto, frequência em RPM. Período em segundos, frequência em Hertz, ok? Aí eu coloquei aqui como converter de Hertz para RPM, de RPM para Hertz, como converter de hora para minuto, minuto para segundo e assim sucessivamente, né? Só as conversõezinhas que eu coloquei aqui, tá bom? Agora, um segundo detalhe importante, são submúltiplos. Muitas vezes vai aparecer a frequência em kHz, em megahertz, em gigahertz ou até em terahertz, né? Então a frequência pode aparecer em submúltiplos. O que significa um quilo, né? Um kilohertz. Um quilo significa 1000. Então, 1 kHz é a mesma coisa de 1000 Hz. E se aparecer em megahertz? 1 megahertz equivale a 1 vezes 10 a sexta Hz.
ou seja, 1 milhão de hertz. Então, mega significa 1 milhão. 1 gigahertz, giga significa 1 bilhão. Então, 1 gigahertz corresponde a 1 vezes 10 a nona hertz, né? 1 bilhão de hertz. E 1 terahertz é 1 trilhão de hertz, ou seja, 1 vezes 10 a 12 hertz. Então, se aparecer esse submúltiplo, você tem que transformar ele em hertz, tá? Para a gente fazer os cálculos belezinha aí. Tranquilo? Então, vamos ver se entendeu belezinha esse negócio de período e frequência. Vamos imaginar a Terra e vamos imaginar a sua rotação. Rotação da Terra é o giro em torno do seu próprio eixo, né? A rotação da Terra. Quanto tempo a Terra leva para completar um ciclo, para completar uma volta em torno de si mesmo? Isso é período, né? Período é o tempo gasto para completar o ciclo. No caso da Terra, ela gasta 24 horas para completar o ciclo, né? Então, o período dela é de 24 horas. Período, tempo gasto para completar o ciclo. A Terra gasta 24 horas para girar em torno de si mesmo, né? Então, esse é o período da Terra. Agora, vamos falar de translação. Quanto tempo a Terra leva para girar em torno do Sol, né? Translação é o giro em torno do Sol. Quanto tempo a Terra leva para dar um giro em torno do Sol? Ela leva 365 dias, né? Se for um ano bissexto, 366 dias, né? Mais um ano normal, 365 dias. Esse é o tempo gasto para completar um ciclo, né? Um ano para a Terra girar em torno do Sol, ok? Então vamos falar do relógio analógico. O relógio analógico, 3 ponteiros, né? Vamos imaginar aí o ponteiro de horas, ponteiro menor aqui, ó, esse ponteiro pequeno, né? Mais grosso, mas é o mais pequeno, né? Esse ponteiro de horas, ele vai gastar quanto tempo para completar uma volta, para completar um ciclo? Por exemplo, aqui, ele vai sair do 10, né? E vai girar isso aqui até chegar no 10 de novo, vai ser quanto tempo? Serão 12 horas, né? Esse ponteiro gasta 12 horas para dar uma volta. Então, o período desse ponteiro é de 12 horas, ou seja, ele vai gastar 12 horas para completar um ciclo. Então, isso é período, tempo gasto para completar um ciclo. No nosso caso, vai ser ondas, né? Não é volta, é ondas. Então, o tempo gasto para completar uma onda, isso é período. Agora vamos falar de frequência. Vamos supor que você está numa corrida, né? Está numa corrida aqui, ó. Você é o Usain Bolt, né? E vai estar nessa corrida. Beleza. E vamos supor que você, em 1 minuto, completou 2 voltas e meia. Então você saiu daqui, ó, e marcou o tempo. 1 minuto, você conseguiu dar 2 voltas e parou aqui. 2 voltas e meia. 2 voltas e meia. O que é frequência? Frequência é o número de voltas completadas em uma unidade de tempo. Nesse caso, em 1 minuto, você completou 2 voltas e meia. Portanto, a sua frequência é de 2,5 voltas por minuto. O que é voltas por minuto? RPM. Então, a sua frequência aqui foi de 2,5 RPM, rotações por minuto. Por que RPM não Hertz? Porque o tempo está em minutos, então a frequência tem que estar em RPM. Se o tempo tivesse em segundos, aqui seria Hertz, né? Então, tempo de 1 minuto, a frequência 2,5 RPM. E o período? Como é que eu faço para achar o período? Seria 1 dividido por 2,5. 1 dividido por 2,5 é 0,4. Esse é o período. O que significa 0,4? Significa que ele vai gastar 0,4 minutos, ou seja, menos de meio minuto, para completar uma volta. Então, quando ele completar uma volta, marcou o tempo, foi de 0,4 minutos, tá? E se quiser transformar para segundos, pode, né? Mas não precisa. Então, 0,4 minutos é o tempo gasto numa volta, isso é período.
frequência é quantas voltas ele gastou, aliás, quantas voltas ele completou em uma unidade de tempo. Tranquilo? Bom, de posse da frequência ou do período, aí eu posso calcular então a velocidade que essa onda vai propagar. A velocidade que ela vai propagar tem duas maneiras de calcular. Uma usando frequência, outra usando período. Usando a frequência, a velocidade vai ser lambda vezes frequência. O que é lambda? Lambda é o comprimento de ondas que nós vimos em aulas passadas, né? Então, lambda, comprimento de onda. E posso calcular pelo período. Aí, nesse caso, a velocidade vai ser lambda, comprimento de ondas, dividido pelo período, e não multiplicado, tá? Multiplicado é pela frequência, dividida pelo período. Por que multiplicado, outra dividido? Porque um é inverso do outro, né? Então, tem as duas maneiras de calcular a velocidade aí. Outro detalhe importante é as unidades medidas. A velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Nesse caso, a frequência tem que estar em hertz, né? O período em segundos. E o comprimento de onda tem que estar em metros. As unidades têm que estar coerentes, né, uma com a outra. A velocidade pode ser km por hora, mas aqui a gente não trabalha com km por hora não, tá? Tem que ser metros por segundo. Ou centímetros por segundo, né? Mas no SI, Sistema Internacional, é metros por segundo. O comprimento de onda pode ser em centímetro, pode ser em milímetro, mas no Sistema Internacional é metros. Então aqui nessas fórmulas, nós vamos usar metros por segundo e comprimento de ondas em metros, frequência em hertz, período em segundos. Tranquilo?